página. Ok, estamos aqui na página 44. Não imitar os outros povos. A gente vai estudar aqui uma halakha, que talvez pode parecer um pouco estranho no início, mas é uma halakha muito importante. E é uma das coisas, das qualidades que nos manteve até hoje. E essa halakha fala não imitar os outros povos. Ele vai falar da proibição que um Yehudi tem de se vestir igual à moda, igual a turma se veste, de se, inclusive, cortar o cabelo do jeito que eles cortam. A gente tem que estar contra a corrente, inclusive na maneira que a gente se veste. Então vamos ler a halakha e depois a gente discute como isso é na prática. Não é permitido seguir os costumes dos gentios, nem imitá-los no que se refere a vestimenta, penteado ou outras similaridades, conforme foi dito, e não seguireis os costumes dos gentios. E mais, e os costumes deles não seguireis. E mais, cuida-te muito de não atraíres por eles. Não se deve vestir traje que os gentios especificamente usam para ostentação, como vestimentas de nobreza. Nossos mestres Talmudes exemplificaram que um judeu não pode copiar deles sequer a disposição das tiras de couro do sapato, pois se o costume dos gentios é amarrado de certa forma, o costume dos judeus será de outra maneira. Ou se a moda gentia é usar tiras de cor vermelha, e o costume judaico é usar tiras de cor preta, o costume judaico é usar tiras de cor preta, já que o preto está relacionado à modéstia, obediência e recato. Em ambos os casos, o judeu não pode alterar seus modos. Cada um dentro de sua situação deve observar que trajes ostentosos e indecentes não são adequados ao judeu, porque sua vestimenta deve estar relacionada à obediência ao recato. Vamos parar por aqui por enquanto. Então aqui é uma coisa um pouco, não é uma coisa absoluta, não tem como a halakha dar para você exatamente o que você deve vestir ou o que você não deve vestir. O ponto é, você não deve seguir aquilo que se chama de moda. O que significa não imitar os outros povos? Bom, eles usam camisa, não posso usar camisa. Eles usam tênis, não posso usar tênis. Então, é um pouco subjetivo. Mas aqui ele falou, aquelas coisas que são usadas especificamente para ostentar. Aqui ele não traz, mas também tinha alguns tipos de roupas que ele usavam especificamente para idolatria. Então, isso é em cada época diferente. Em cada país pode ser diferente. Então, a gente deve buscar dentro da onde a gente está, dentro da época que a gente está, se vestir de forma diferenciada. Não diferenciada para se destacar, pelo contrário, forma diferenciada para não se destacar. Que seja uma roupa, que seja trajes, a forma da gente se vestir, que não seja ostentosa, que a gente não chame atenção. Então, de maneira geral, o que significa isso? Pegar nos dias atuais. O que significa? Qual que é a vestimenta dos outros povos? Existe alguma vestimenta específica dos outros povos? Você possa dizer? Ó, então, o que é mais importante, talvez o mais fácil de identificar é a moda. Então, a história que me vem à mente é que quando o Rebbe precisou usar óculos, ele não foi até a ótica, falou para comprarem. Perguntaram qual é o gosto, falou qualquer um, desde que não seja a última moda. E a graduação? Na graduação, alguém deve ter medido, né? Então, eu acho que é óculos de leitura. Então, a ideia é a gente realmente não ir de acordo com a moda. E a moda é uma coisa muito louca, é completamente louca. O que hoje está na moda, amanhã já é completamente antiquado. Vou usar um exemplo que não é de roupa, mas aqueles caras que importam brinquedos que são de moda, muitas vezes entram em problemas. Aqueles caras que, quando começou aquele spinner, aquele peãozinho que gira na mão, a febre absoluta custava, sei lá, 30, 40 reais cada. Aí teve um cara que ele importou, acho que 1 milhão desses. Só que quando chegou aqui da China, já tinha acabado a moda. Até hoje ele manda para a sinagoga, a gente pode ver as crianças, depois de 10 anos ainda está tentando desaguar aqueles spinners que estão lá, e por mais que a gente dá todo o Shabat e toda a festa, ainda não acaba. E quando ele manda mais spinner também. Tá certo? Essa é a loucura da moda. Mas no dia que isso lançou, no mês que isso lançou, era uma loucura. Então, tudo bem, um brinquedinho, etc. Não sei se faz tanta diferença. Mas em relação à moda que a gente veste, é a mesma coisa. Você vai pagar 10 vezes mais caro num vestido, numa roupa. Por quê? Porque essa é a roupa que lá na França decidiram que é a roupa da moda. Isso é o que o judeu tem que tentar ir
por outro caminho, não seguir esse tipo de caminho. Isso é a primeira coisa. Então, a primeira halakha ele falou sobre se vestir modesto. Então, sobre a modéstia, como se vestir, etc., tem vários detalhes. Mas a ideia geral, a gente está modesto. Homens, mulheres, a maneira que a gente se comporta, a maneira que a gente se veste. Mas além da modéstia, eu posso estar completamente coberto da cabeça aos pés, mas eu estou ostentando. É o jeito que eu estou me vestindo. Não é apenas se eu estou cobrindo ou não estou cobrindo certas partes do corpo. Posso estar coberto, mas se aquela roupa que eu estou vestindo é a mais cara, é aquela que mais o cara vai passar na passarela. Então, essa é a ideia que a Torá está transmitindo para a gente. Então, é um pouco subjetivo. Não tem como falar, olha, essa cor ou outra cor. Então, às vezes perguntam, Rabino, por que sempre se veste de preto? Aquele justo ele falou que preto é recato. Mas se uma época a moda virar preto, pode ter certeza que os rabinos vão estar de branco. A ideia é você não usar alguma coisa que vai ostentar. De maneira geral, uma cor mais escura, uma cor mais lisa, tende a chamar menos atenção. Agora, você vai comprar aquele terno preto, só que ele tem aquela marquinha lá, não sei das quantas, que faz o terno custar 10 vezes mais, você acabou caindo na mesma armadilha. Então, a ideia é a gente conseguir não seguir esse tipo de pensamento. Isso que a Torá coloca para a gente. Tem uma exceção a isso, que é importante. Aqui ele vai trazer também, fala que o jeito de cortar o cabelo também não deve ser igual ao dos goim. Hoje é difícil de falar o que é o jeito de cortar cabelo, porque a moda não é uma só. Talvez uma cidadezinha pequena, você tinha uma única moda. Todo mundo corta assim. Bom, então você não vai cortar assim. Mas existem algumas formas, além da questão que a gente tem que preservar o peiot, etc. Mas, de maneira geral, a gente tem que... Também o cabelo pode servir como uma maneira de você querer aparecer, certo? Então, o que acontece? Tem uma exceção a isso. O Rabi Yehuda Nassim, foi aquele que compilou todas as Mishnayot, ele tinha um topete. E a Gemara discute e fala, peraí, você fala que não pode ter topete? E a Gemara fala diferente, porque a posição dele, ele era o líder religioso e também o líder político. Ele era aquele que fazia as médias com o governo romano na época. E ele, pela posição dele, era importante, naquele contexto, que ele tivesse esse cabelo desse jeito. Não é que ele cortou os peiotes dele, por exemplo, a barba dele, para poder se parecer com eles. Não, ele não foi contra uma regra absoluta da Torá. Ele se vestiu de tal forma para que as palavras dele pudessem ser melhores ouvidas. E a gente tem que pegar esse critério também com um certo cuidado. Bom, então tá bom. Então, para o meu trabalho, eu também preciso. Então, para a minha vida, eu também preciso. Não. Aqui ele tinha uma posição importante, que todo o povo de Israel dependia dele. Então, ele tinha uma certa leniência em relação a isso. Então, você vai dizer, bom, no meu trabalho, realmente é importante, e muita gente depende do trabalho dele, é importante que ele vista certo relógio. O cara bate o olho, ele vai saber se é 25 de março ou se é o original. Se é o Rolex. Algumas posições no seu trabalho é importante. Esse é o mundo que você vive, e se você não tiver de acordo com a etiqueta, você pode realmente prejudicar, assim por dizer, o teu trabalho, o teu desempenho, etc. Mas, de novo, tomar cuidado entre aquilo que é necessário ou aquilo que já se torna ostentação porque eu quero me ostentar. E, de novo, é uma coisa subjetiva, e o Yehudi tem que ter, a Torá passa para a gente esse espírito da coisa, e cada um tentar adotar isso no seu dia a dia. Então não dá para a Torá falar para a gente exatamente quais são as regras, porque vai mudando. Né? Vai, vira, volta e vem, os 4 vezes. Uma roupa chamativa, isso? Uma roupa chamativa. Uma roupa chamativa pode ser de várias formas. Chamativa pode ser cara, chamativa pode ser pelas cores, chamativa pode ser porque ela é a moda. Pega o exemplo do jeans, por exemplo. Certo? Quando surgiu o jeans era a roupa mais barata que tinha. E de repente inverteu. Então, hoje, jeans já virou uma coisa completamente normal. Então, não é mais a moda. Você tem a mais cara ou a menos cara. Mas essa ideia de que podia ser a roupa mais barata. Era roupa, não sei, quando surgiu, era para pessoal, operários, trabalhadores, etc. Então, enquanto era para trabalhadores, tudo bem. Aí, de repente, virou a moda número 1. Então, não é que ela é mais cara. Tudo bem. Óbvio que o preço vai acompanhar. Vai virar a moda e vai virar a mais cara também. Mas a ideia é você realmente não estar querendo se igualar, não estar querendo usar esse tipo de critério. Os critérios de beleza não é o que a televisão, o que a internet, o que o Instagram coloca para gente. Esses não são os nossos critérios. Os critérios é a modéstia. Depois ele vai falar para a gente também não ir para o outro extremo. Você não tem que se vestir, Deus nos livre, sujo, com a roupa rasgada. Pelo contrário, isso aqui você está profanando o nome de Deus. Mas a gente tem que encontrar esse equilíbrio. A roupa não foi feita para você se ostentar. Como que Havaianas também é um exemplo? A Havaiana é um bom exemplo.
Mas Eu lembro, a Havaiana era o pior chinelo que tem, você tem que colocar o dedo lá. Hoje, Hoje é, é moda, é mas chique. como que a gente consegue se diferenciar e não se destacar? Hoje, por exemplo, é diferente e se destaca demais. Hoje boa, boa, ele boa, se boa, destaca tá bom, demais. Você tá vê bom. de longe que é um, Que é um judeu. que é um Tá, judeu. entendi. Tá, pergunta boa. Fala, Isaac. Mas, por exemplo, as mulheres, quando vão casar, noiva, elas vão querer se destacar. Querem usar um vestido. Assim, Tá. Então vamos lá. Então vamos lá. A noiva até acha engraçado. Porque a noiva, vamos lá. É engraçado que a noiva é vestido branco. Você olha, é vestido branco. Não, esse aqui é o branco do branco. Não, esse é o branco creme. Não, esse é mais. Entendeu? A gente consegue até na coisa que é branco, não tem, até lá a gente consegue, não. Esse é o branco, mas tem aqui um negocinho, tá certo? Tudo bem. O Bom Retiro precisa ganhar dinheiro, né? O Brás para ganhar dinheiro. O Schmatter precisa funcionar, senão não temos. Mas você tocou num assunto importante, você tocou também num assunto muito importante. Quando a gente fala, a gente tem que encontrar. No homem não tem muito essa questão. O homem não precisa estar bonito. O homem precisa estar vestido dignamente. Nem para um lado, nem para o outro. A pessoa tem que estar vestido dignamente. A mulher, existe sim o conceito, e toca um pouco naquilo que você perguntou outro dia, que a mulher, sim, deve estar bonita. Bonita com recato. E o recato, diz a Torá, é a beleza. Então aqui também é uma linha muito tênue, antes de chegar na tua pergunta, mas é uma linha muito tênue. Porque a Torá fala que você tem que estar bonita. O contrário, talvez, que outras religiões pregam, que a mulher tem que estar coberta da cabeça aos pés, a Torá não fala isso. Tem restrições? Tem, mas a Torá não fala que a mulher tem que cobrir a cabeça e deixar só os olhos, por exemplo. Certo? Hã? Ou nem isso, bom. Ou não sair de casa, ou o que for. Então, a Torá fala que elas têm que estar bonitas. E o que significa bonita? Pode sim, a mulher deve se maquiar, a mulher deve estar bonita perante seu marido, etc. Mas, lembrando que é para estar bonita para quem? Para o seu marido. É bonita para você não se ostentar e falar que você comprou a mais cara ou a mais bonita, etc. Você está bonita dignamente. Isso aqui também é uma coisa muito subjetiva e muito sutil. Então, em cada comunidade, existe, na verdade, uns certos critérios, até às vezes tem diretrizes de como se vestir. Então, isso depende de cada comunidade. Mas a ideia geral é que a gente tem que, primeiro, colocar na nossa cabeça. A mulher, nesse caso, sim, tem que estar bonita, diferente do homem que tem que estar digno, tem que estar bonito. A mulher, sim, tem que estar bonita, mas, ao mesmo tempo, bonito significa com recato. A beleza é o recato. Fala. Agora eu vou tocar num assunto meio espinhoso. Eu estou ainda devendo a resposta para o Ademar. Fala. Espera, deixa só. Só um minuto. Deixa eu responder a pergunta dele. Peraí. Me lembra só da pergunta? Você falou de chamar atenção. Então, se eu estou andando de barba e chapéu e terno, num lugar onde está todo mundo de shorts na beira da praia, quem está chamando a atenção sou eu. Tá certo? É uma coisa interessante, é uma coisa curiosa, que a Torá não quer que você chame a atenção. Mas acho que tem dois pontos aqui. O chamar atenção, você está chamando atenção porque está se vestindo diferente. Você não está chamando atenção no tipo de, poxa, olha o carro do cara. Puxa, olha a roupa dele, que cara. Você chama atenção porque está se vestindo de maneira que não é como as pessoas estão se vestindo. E justamente é isso o espírito da Alahá. A Alahá está te dizendo, não se vista como as outras pessoas. Claro, se a maioria são os outros, você vai talvez estar andando de forma diferente. Mas a tua forma diferente não é o diferente que você está se mostrando, não é o diferente que está querendo aparecer, é o diferente, porque você está mantendo a tua tradição. E isso é muito importante para a gente. Isso também faz parte do espírito dessa Salahá. Tem uma questão que é você não aparecer, não ostentar, etc. E a outra questão que está trazendo para aqui é para a gente andar contra a correnteza. Um judeu, quando ele está vestido de certa forma, pega uma kippah na rua. Tem certas coisas que você não vai fazer. Tem certos lugares que você não vai entrar. Com a kippah na cabeça, você não vai entrar em certos lugares. É essa a ideia que ele está passando para a gente. Você está vestido de forma diferente, você vai lembrar que você não é igual aos outros. Você não pode fazer as mesmas coisas que os outros fazem. É isso que a Torá está tentando te lembrar. Às vezes é o amarrado do cadarço, não sei nem o que significa isso, né? Na época tinha alguma coisa, algum shtick, se fala em Yiddish, algum coisinho que eles faziam que... Então, para você se lembrar que nós temos uma função diferenciada. Minha função não é aparecer, minha função não é focar nas roupas. As roupas estão aqui para poder trazer o brilho interior que nós temos. Se eu tiver uma roupa que chama muita atenção, isso é muito claro. A pessoa que foca muito no exterior é porque dentro ela está vazia. É o que acontece. É o que acontece em todos os meios. Acontece, esse é o ser humano. Então, quando a pessoa está mais
focado no seu interior, ele se importa menos com o exterior. É muito simples. Aquela mulher que se acha bonita, ela realmente tem a convicção que ela é bonita, ela não sabe colocar 1000 maquiagens. Agora, aquela que se acha feia e a indústria de cosmética fala que você é muito feia, a não ser que você compre esse produto que a gente acabou de lançar, e aí você realmente vai, certo? Então, esse tipo de pensamento é justamente que a Torá transmite para a gente. E a roupa, quando ela sendo recatada e não chamando atenção, não é uma garantia, mas ela permite que você foque mais no seu interior. Porque se você vai colocar o foco no exterior, a tendência é você cada vez mais focar no exterior e você vai esquecer o interior. A Torá fala, coloca uma roupa digna, média, digamos assim. Fica na média. Pronto. E aí você vai poder focar no interior. Não é necessariamente. Você pode estar também focando, que nem eu falei, na etiquetinha aqui daqui, do preto, mas a ideia é que as roupas com menos distrações vai permitir que a pessoa foque naquilo que é principal. Deu para entender? Fala. Seria o uso da kippah, se a pessoa se sente segura, assim, matéria de segurança. Graças a Deus, aqui no Brasil, nunca tive esse problema, mas vamos dizer, a pessoa, lugares assim, Bélgica, França, Tá. hoje em dia está bem perigoso. Eu vou tocar no assunto que eu acho que é muito relevante para agora. Estava conversando com o Kabata aqui da sinagoga, ele falou que eles tiveram reunião da federação, e uma das coisas que eles falaram, disse assim o cara da federação, que eles estão recebendo mais de 1000 ligações por dia. Me parece ser um exagero, mas o pessoal da nossa comunidade perguntando, e aí, como que a gente está seguro? Pode andar de kippah? E aí, pode... será que tiro a mezuzá? Deus nos livre. Esse é o tipo de pergunta que eles estão recebendo. E realmente, às vezes a pessoa fica com medo, fala, bom, eu não vou aqui me colocar numa situação, deixa eu tentar me camuflar para não me colocar em perigo, tá certo? Então a Torá em geral fala para a gente cuidar da nossa vida, ninguém está pedindo para você entrar no fogo, tá certo? E ver se você se salva. Mas o que é mais importante para a gente lembrar, mais importante de tudo, como funciona o terrorismo. O terrorismo funciona com medo. Isso que é o terrorismo. É um cara o antídoto é justamente a situação de maior risco, sem olhar a parte espiritual, mas olhando na questão, não é possível, né? Mas olhando a questão terrestre, eu estou me expondo como judeu, estão sabendo que eu sou judeu? Sim. Mas é assim mesmo que a gente vai combater o antissemitismo. Não escondendo. Você escondendo, todos aqueles na Alemanha que tentaram se esconder e eram mais alemães que os alemães, não foram poupados. Igual que o Rabino mas não é isso que vai fazer você só o nariz grande. Não vai mudar. Vão ver a cicatriz e vão apontar para você. Pelo cheiro, ele já sabe. Então não adianta. Agora, por isso é muito importante, hoje mais do que nunca, falar, eu vou de kippah. Eu não estou dizendo para você ir no dia que tem a manifestação, ir lá na Avenida Paulista de kippah. Não aconselho, não é isso que eu estou falando. Não vai na Avenida Paulista e fica longe. Mas, de maneira geral, a nossa posição é a gente ficar firme. E essa é a única coisa importante lembrar. Os terroristas só entendem quando você, na verdade, mostra bondade, eles entendem como fraqueza. Isso é muito importante saber como funciona a mentalidade do terrorista. Isso, infelizmente, muito, muito, muito trágico. Mas o que a gente está vendo, Brasil, minha esposa está falando, a irmã da minha cunhada, mora na Austrália. Um dos bairros mais chiques que tem. Do lado da casa dela, o cara pintou uma suástica. Na casa dele. Aonde estamos? Aonde estamos? Qual que vai ser o resultado? Vamos tirar a mezuzá? Vamos se afundar? Manifestação Gas the Jews. Gas the Jews, exatamente. Isso está para lembrar a gente quem nós somos. Isso está aqui para lembrar quem nós somos. Então, se a gente vai sucumbir para esse tipo de pensamento, é exatamente isso que eles querem. E a gente está aqui para lembrar quem nós somos. E se a gente está querendo tirar kippah para agradar aos outros, saiba que isso não vai agradar ninguém. Isso é um sinal de fraqueza. A gente está aqui e a gente tem que reforçar nossa fé. Ve'akadosh, baruchu, matzileinu, miadam. Deus é o único que vai salvar a gente. Então, se você pensava que no Brasil não tem antissemitismo, agora ficou muito claro que tem. Se você pensava que na Austrália, qualquer lugar do mundo, você está seguro, mas por Hashem, não por qualquer outra pessoa ou qualquer outro povo. Isso me lembra aquela história do livro do senhor da raposa e o peixe. Muito bom, Rabi Akiva, perfeitamente, bem lembrado. Rabi Akiva, ele viveu numa época que os romanos proibiram qualquer coisa judaica, entre elas o estudo da Torá.
E aí o Rabi Akiva dava aula publicamente. Chegou lá aquele judeu assimilado e falou para ele, peraí, está se colocando em risco. É proibido da Torá, você vai morrer. Ele falou para ele aquele famoso exemplo da raposa e os peixes. A raposa chega para os peixes e fala, olha, vocês estão aí sofrendo perseguição, vem aqui para fora da água, vem aqui comigo. A raposa muito inteligente. O peixe responde o quê? Você é a raposa tão inteligente que dizem? Se aqui dentro, que é minha fonte de vida, eu corro risco, imagina quando eu saio da minha fonte de vida. Então é muito importante a gente ter isso na nossa mente. Ele morreu, mas ele não sumiu. Rabi Akiva está com a gente até hoje. Os romanos sumiram. Alguém fala mais uma coisa? Em Buenos Aires Fala. también muchas escuelas prohibieron andar de las crianças de todo el conjunto de ropa, los kippah, eles van com medo, dizem na rua. Eu entendo que é um medo, mas a gente não pode sucumbir para o medo. Não podemos. A gente tem que ser firme. Eu não estou dizendo para a criança andar sozinha, eventualmente. Então, toma as precauções que for necessário para o momento de mais crítico que a gente está agora. Se Deus quiser, logo vai passar e pronto. Mas não tem que se expor em risco. Mas o jeito não é você tirar a kippah. É se esconder, né? Pode se esconder. Fala. Não, também não, tipo, você se expor de maneira que não vai trazer nenhum benefício para você. Exatamente, tudo bem. Então, o Rabi Akiva, ele fez isso em prol do estudo da Torá. Sim. Ele não foi lá na porta lá do César lá encher a paciência dele para ver se morde, né? Você não vai cutucar o leão com vara curta. A gente continua vivendo a nossa vida, sem medo de ninguém. Isso que a gente deve fazer. Dúvidas? Ok. Assim foi dito, último parágrafo da primeira coluna. Assim foi dito no Sifri. Não digas, já que eles se vestem de púrpura, eu também trajarei púrpura. Eles saem portando armas, eu também portarei armas. Armas é um status social, não é para a defesa. Status social era usar armas. Por isso, pois tudo isso está relacionado à vaidade e à ostentação. E esse não é um quinhão do judeu, que precisa ser discreto e modesto, evitando correr atrás de superfluidades e qualquer costume ou estatuto suspeito de ter ligação com práticas idólatras. Aqui tem mais um ponto, não necessariamente agora não está falando mais de ostentação, mas tem algumas práticas, forma de vestir, hoje eu acredito que seja menos, que seja idólatras. Então, por exemplo, tem mulheres que até hoje não vestem vermelho. Muitos anos atrás, o vermelho era identificação de quem servia a idolatria. Hoje, não sei se já não tem mais essa identificação. Você usa, o GPT. Bom, eu já me desliguei desse negócio das cores, porque a única coisa que eu tenho cor é as gravatas. Quando alguém me falou, a única coisa que pode escolher as cores é a gravata, o resto você não tem muita opção. Aí eu venho de verde, o que falam? Palmeiras. Vem o vermelho, PT. Vem de preto, luto. O que sobrou? Branco, médico. Ah, eu vou dar cor que combina com meus olhos. Não vou. É rosa. O que sobrou? Tá certo? Azul. Tá bom, vou vestir azul. Então vai ser só azul agora. Não, só azul marinho. Azul bebê. Azul de Israel, hein? É por isso, azul. Lindo. Também é proibido imitá-los do modo de cortar ou deixar crescer o cabelo. É costume distinguir-se do gentil, do jeito de se vestir e falar, assim como nos diferenciamos culturalmente de maneira de pensar. Assim está escrito, eu vos separarei dentre os povos. Aqui também é uma coisa de questão de gíria, tá certo? Existe um modo, tudo bem. A gente está num país, a gente adquire, a gente adere em muitas coisas. Mas tem coisas que o judeu não precisa colocar. Tem coisas que a gente não precisa colocar no nosso vocabulário. Começando por palavras que não trazem nada pra gente. Xingamento, palavras negativas, etc. E mesmo assim, dentro do jeito que se fala, a gente não tem que... O jeito hoje, para a gente não ter essa influência, é você desligar a televisão e a internet. Aí você não vai ter esse problema. Você não vai aprender a gíria que se fala por aí. Isso, não, tudo bem. Então, tem coisas que a gente adere e são positivas. Agora, tem coisas que a gente tem que estar... Então, ele não fala aqui exatamente. Cada um tem que tentar buscar dentro da sua época, dentro do seu convívio, saber que a gente não vai atrás dos outros. Pelo contrário, nós temos que ser o exemplo. Esse é o espírito da Halakha. Dúvidas? É isso aí, mano. Isso aí, mano. Fala. O falar, no caso, é necessariamente a palavra de conversa ou qualquer coisa que saia da boca? Porque, por exemplo, música.
Não necessariamente o estilo musical. Você tem livro que está em jazz, tem livro que está em bossa nova. Aí música a gente entra numa outra questão, a gente pode marcar uma aula. O Sami também tem interesse, eu tenho também tenho bastante interesse, mas é mais subjetivo ainda. Quando você fala de uma cor, de uma roupa, é mais fácil de você falar, ó, esse é vermelho, esse é o branco. Bom, então eles estão vermelho, não vou de vermelho. Daí tá mais fácil de identificar. Quando você vai falar de fala, eu já estou falando português. Qual gíria pode, qual gíria não pode? É mais sutil ainda. Então, de novo, a Laká está transmitindo para você a ideia. Tenta aplicar como você consegue. Em música, é mais sutil ainda. Porque definir o que música é kasher, qual música vai te trazer crescimento ou não, é muito difícil. Porque, às vezes, você tem uma composição filarmônica maravilhosa e o cara que compôs é o cara mais corrompido possível. Então, é muito difícil você ter essa sensibilidade em relação à música, mas a gente pode discutir um pouco quais são os critérios gerais para a gente poder julgar as músicas. Ok, vamos parar aqui. Deixa eu só ver aqui, tem um monte de